Eu sou a Rosiane Dias e esse é o primeiro vídeo do ano de 2021 do nosso canal Rosiane Dias de Rescoar Amor. Sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos. E como o tema de hoje tem tudo a ver com o reencontro de almas, eu aproveitei para convidar 4 amigas de longas datas para um bate-papo descontraído sobre esse tema, sobre o assunto que nós vamos tratar, que são Conceição Moscoso, Letícia Janulic, Giovana Silva e Luísa Arruda. Nossas amizades já contabilizam mais de 30 anos, o que é uma riqueza nos dias de hoje, para fazermos esse vídeo juntas, porque nós já temos afinidades e bastante intimidade para a gente poder conversar assim numa live. Aproveito para agradecer a Deus por estar aqui nesse reencontro com pessoas queridas, pois nessa pandemia muita gente perdeu entes queridos e é sempre maravilhoso estarmos cercados de amizades valiosas como essa. Aproveito para lembrar que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho para serem notificados dos novos vídeos. Então, o texto que eu vou ler hoje, eu peguei de um grupo que eu participo no Telegram, é um grupo chamado Motive-se. O texto chama-se Eu Te Reconheço. Então, eu vou começar a ler os textos para que vocês, a gente possa discutir, que a gente possa descontraído. Então, o texto diz assim, abre aspas, eu te reconheço. Dizem que antes de nascer, quando decidimos vir à Terra viver a experiência humana, realizamos pactos entre consciências amigas, colegas na tarefa da evolução. Cada um seleciona as experiências que deseja viver nesta encarnação. Talvez aprender através do desapego, da solidão, da observação, do estudo, liderança e da pobreza. Explorar relacionamentos, viver a deficiência, nascer em países ou situações complexas, experimentar a humildade de se deixar cuidar ou de cuidar dos outros. Viver o desafio da riqueza material, aplicando critérios éticos. Como se escolhem as matérias para se matricular na faculdade? Concretizam-se as missões, as inter-relações, cada qual recebe o seu papel e nascem. É preciso ser corajoso para vir à Terra, sabendo que viemos com tudo esquecido, sem cartas marcadas. Algumas destas almas se encontrarão desde o seu nascimento. São os irmãos, a família, essa gente tão próxima e que às vezes nos machuca e nos parece tão alheia. Os outros têm que ser colegas da escola, vizinhos, melhores amigos, primeiros amores, amigos na faculdade ou no trabalho. Outros já nos encontraremos adultos. Por acaso, mesmo que por trás de cada caso se tece um plano que não percebemos, mesmo que seja nas redes sociais. Com alguns, mal nos roçaremos, como o médico que nos atende no acidente, o desconhecido que nos ajuda numa situação difícil, o vizinho insolente e barulhento que nos faz ensaiar a paciência ou a assertividade que nos leva ao limite. Nada casual em nenhuma vida. Há livre-arbítrio. Distribuímos os papéis, mas sem script. Improvisamos. Cada um cria seus próprios diálogos e ações. Aprende lições, toma iniciativas e assume responsabilidades e aprendizados. Talvez valha a pena pensar, por que esse chefe ou companheiro exigente, crítico e perfeccionista? E esses casais sucessivos, aproveitados ou abusadores?
E se o que você deve fazer é desistir de trabalhar nessa empresa e treinar a iniciativa e o desapego? Difícil saber o que viemos resolver com cada pessoa, mas a alma sabe disso e sussurra mensagens através da intuição, aquela intuição que tanto ignoramos, não nos lembramos. Só às vezes intuímos um acordo para permanecer em grupo. Seu próprio desenvolvimento e no dos outros. Em cada encarnação, toda vez que nos metemos neste uniforme de carne, que é o corpo humano, viemos adicionar conhecimentos à nossa consciência. Cada experiência pessoal, não comparável à de ninguém. Algumas nos nutrem, nos acariciam e serenam. Outras podem ser deveras dolorosas, mas absolutamente todas nos ensinam, geram múltiplos aprendizados. Você reconhecerá essas pessoas no decorrer do seu caminho. Olhe diretamente para as almas e diga-lhes: eu te reconheço. Obrigada por respeitar o Pai. Então, gente, quando eu li esse texto a primeira vez, ele me tocou profundamente a alma e me remeteu a convidar as pessoas amigas, essas almas que eu reencontrei durante o meu caminhar nessa vida. São pessoas que já me agregaram tanto, são amorosas, pessoas que já me ajudaram em momentos difíceis. São aquelas amizades que a gente não troca por nada, por nenhuma quantia de dinheiro, por nenhum carro de luxo. São pessoas, são almas da minha alma. Como diz Jesus, como diz nosso Deus maior, nosso Pai maior, nós somos um. E nós temos essa afinidade. Eu, a Conceição Boscoso, a Letícia Janulique, a Giovana Silva, a Luísa Arruda, nós temos essa afinidade e a nossa amizade, e é por isso que nossa amizade, ela já dura esse tempo todo. O que é muito difícil hoje em dia, porque o que nos parece é que as pessoas se aproximam das outras por interesse, né? E não com o coração, por afinidade de sentimento, por afinidade de amor, verdadeiro amor que as amizades nos proporcionam. Então, eu só tenho a agradecer por elas terem aceitado esse convite e a gente poder conversar, contar algum caso que nos chamou a atenção durante esse tempo que a gente está juntas, entendeu? Momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de espiritualidade. Então, agora eu gostaria que vocês falassem alguma coisa interessante desse tempo de nossa convivência, desse nosso reencontro de almas. Então, fiquem à vontade para fazer o comentário de vocês e enriquecer esse nosso vídeo, primeiro vídeo do ano de 2021. Está aberta. Boa noite, pessoal. Rosiane, pegando aqui um gancho aqui da tua fala, tu colocas que a nossa amizade, né, já dura 30 anos e ou mais, ou mais, né? Eu lembro aqui que que não foram durante os 30 anos que se passaram que nós estivemos convivendo. Então, muitos desses anos nós estávamos ligados uns com os outros, né? Mas cada um vivendo a sua vida, cada um no seu momento, mas a conexão ainda existia e permanecia viva. E quando a vida nos colocou novamente com a missão de nos reencontrarmos com alguma finalidade, assim os caminhos novamente se cruzaram e a gente se reencontrou, e percebendo que foi significativo aquele reencontro, porque não foi por acaso. Tinha um porquê daquele reencontro acontecer, das conversas, do momento, do que nós estávamos vivendo, cada um na sua vida, mas aquele encontro foi muito interessante.
Então, eu acredito, né, que amizade é isso. Amizade não é você estar todo dia junto, amizade não é você ir para um barzinho, não é você estar o tempo todo conversando com a pessoa, mas é saber que ela está lá e que ela tem um lugar na vida da gente muito especial. E quando precisamos desse amigo, ou esse amigo precisa de nós, ele sempre saberá como nos encontrar, assim como nós iremos o encontrar. Ele está lá, né? Acessível. Exatamente. Então, acho que esse é o valor da amizade. Eu acho que é isso que nós temos em comum, todas nós, cada uma num momento, cada uma com sua particularidade. Mas é isso que faz de nós aí esse quinteto fantástico, né? Exatamente. Alguém mais para... Tá sem som. Tá sem som. Esqueci de ligar o som. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que vai ficar para as pessoas nos ouvirem novamente, né? Gente, é curioso que eu considero os nossos primeiros encontros, Rosiane, meninas adolescentes, 20 e tantos anos, ainda é adolescência. E foi Rosiane, Nani, como nós chamávamos na universidade, foi para mim aquela pessoa que eu me apoiei, né? Tímida ali, eu me apoiei para, né, ficar mais visível, já que tu foi sempre, né, muito mais alegre, divertida, né, participando de tudo. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse texto, que me veio à cabeça quando tu estavas lendo, é que é comum nas letras de música romântica, né, as pessoas afirmarem o seguinte: nós nos encontramos, o nosso amor é de outras vidas. Fala isso para reafirmar o sentimento que estão sentindo, para fazer com que a pessoa fique mais ciente do verdadeiro, que é um verdadeiro amor. No entanto, para a doutrina espírita, que esse texto tem tudo a ver com a doutrina espírita, para a doutrina espírita isso é uma verdade. É uma verdade. As pessoas se encontram com esse intuito de melhorarem, né? De fazer com que as pessoas consigam rever os seus erros e melhorar nas suas ações, sem dúvida nenhuma. Então, isso eu lembrei, né? Ainda há pouco, antes de começarmos nosso encontro, estava exatamente tocando uma música e que falava disso. Né? E também lembrar que, ainda hoje, eu li um texto sobre as dores que não têm, né, uma explicação imediata. E aí, olha só, eu até anotei aqui o que tinha escrito nesse texto. Você é o que não escuta ou não presta atenção. Né? Dizendo que, às vezes, algumas dores que surgem devem ser por conta de um medo, de uma ansiedade que a pessoa está sentindo e que a pessoa não leva em consideração. Acha que alguma coisa que comeu, alguma coisa que está acontecendo dentro do seu organismo, no entanto, tem a ver com o psicológico, com o psíquico. Também é o que a gente vivencia quando conhece uma pessoa e acha estranho ter tanta... parece que conheceu há um tempo, e essa pessoa pode ser uma pessoa boa, né, que participou de um momento legal, alegre, mas também pode ser o contrário disso. E se nós estivermos cientes de que, de fato, nós estamos vivendo, que a reencarnação é esse momento que nós temos para nos melhorarmos e ajudar as pessoas, talvez seja mais interessante saber daquilo que a gente não escuta, aquilo que a gente não presta atenção, mas que está lá, carimbado na nossa alma, né? No nosso espírito. Que, na verdade, é um reencontro
Que a gente vai sempre caminhando nesse emaranhado de energias, de pessoas. E a gente vai, olha no olho de uma pessoa e sente logo aquela afinidade, aquela empatia. Né? Eu gostei tanto dessa pessoa, é uma alma se reencontrando ali naquele momento. Isso é maravilhoso. Quem mais quer falar alguma coisa? Tem que ligar Tá sem som, Luísa. Tá sem som. Pronto. Vai. É um prazer estar com você. É maravilhoso demais. E além do texto, que eu li mais cedo, esse texto, e essa parte que diz aqui, algumas destas almas se encontram desde o seu nascimento. São os irmãos, a família, essa gente tão próxima que às vezes nos machuca e nos parece tão alheia. No nosso caso, não houve dores nenhuma, pelo contrário. E é engraçado que o meu encontro com a Rosiane foi dentro de casa, foi a minha irmã que levou a Rosiane para dentro de casa e a gente mal se falava. A gente entrava, eu entrava, era bom dia, boa tarde, boa noite, e aí eu não enxergava a Rosiane, né? E assim, em determinado momento a gente começou a se enxergar e aí percebemos que nós tínhamos tudo a ver. Era aquilo, sabe quando você entra num lugar e você não consegue enxergar o outro, ou porque você não quer, ou porque você não parou para enxergar, ou simplesmente você passava adiante. E o meu relacionamento com Rosiane foi se construindo. Eu acredito que todas as vezes que a gente não se falava, mas só se olhava, isso aí já ia criando uma parceria, um amor. E essa amizade que está até hoje, que realmente é uma pessoa muito especial para mim. E é um prazer enorme estar aqui, falando desse texto, falando com vocês um pouquinho da nossa história. É uma dádiva, realmente, uma coisa muito boa. E assim, ter amizade com você é um ganho para mim todos os dias, em todos os sentidos. Porque a gente se ama, esse quinteto se ama, são almas afins. Eu tenho certeza. Nós 5, nós somos almas afins, nós 5. Giovana, quer falar alguma coisa sobre o texto? Assim, algum trecho que te chamou a atenção? Todo o texto é baseado em uma só palavra, né? Amizade. Amizade. Porque, assim, na hora que a gente pode não ter afinidade nenhuma na hora, né? No primeiro momento. Mas, assim, no decorrer da vida, no decorrer de passando os tempos, né? A gente vai ficando, vai criando uma harmonia, né? Entre todas. Todo mundo faz parte da tua história. Isso que eu vejo. Assim, cada uma de vocês faz parte de um momento da minha vida, faz parte da minha história. Então, assim, isso para mim é o que vale, é o melhor de tudo. Vale muito mais, que nem a Rose falou, né? A Rosiane falou, vale muito mais do que um carro de luxo, uma casa, muito dinheiro. Porque, assim, às vezes, quando se tem amigos, a gente não consegue mensurar, né, esse preço. A gente não consegue mensurar. Mas quando se tem amigos, se tem tudo. Não tem, a gente pode passar por coisas boas e coisas não boas, coisas difíceis. Mas a gente tendo amigo, a gente consegue superar qualquer coisa, qualquer dificuldade. As dificuldades vêm, mas elas passam, e passam rápido. E quando você não tem amigos, não. Quando você não tem esse encontro de almas, como diz o texto, quando você não encontra aquela alma que te tocou, que te cativou durante sua vida, você se sente triste, você se sente... eu acho que eu não poderia nem dizer infeliz, mas você se sente só. E quando você tem esses reencontros, você nunca se sente só, independente do tempo que a gente
tem de convívio, ou então eu não preciso estar todo dia com a Rosa, eu não preciso estar todo dia com a Letícia, não preciso estar todo dia com vocês. Mas eu sei que quando eu precisar, vocês vão estar lá, né? Com um ombro amigo, me acolhendo, trazendo coisas boas para mim. Então, assim, a amizade é tudo, né? Para mim, a amizade é o que importa. Bom, é isso. Tem um texto aqui que resume bem isso que Giovana falou, né? Quando diz que algumas destas almas se encontrarão desde o seu nascimento, são os irmãos, a família, essa gente tão próxima e que às vezes nos machuca e nos parece tão alheia. Os outros têm que ser colegas da escola, vizinhos, melhores amigos, primeiros amores, amigos na faculdade ou no trabalho. Outros já nos encontraremos adultos, por acaso, mesmo que por trás de cada caso se tece um plano que não percebemos, mesmo que seja nas redes sociais. E a rede social é um instrumento, né, assim, de união, porque, vejamos nesse momento, cada uma de nós está em sua casa, em seu lar, um horário que já são quase 10 horas da noite, mas nós estamos aqui juntas, né, conversando, um assunto assim enriquecedor para nós como pessoas e como espírito, falando de coisas boas, vibrando positivamente, porque falar sobre amizade, sobre relacionamento maravilhoso como é o nosso, de nós 5, isso já nos eleva, né, o brilho, já nos faz melhorar intimamente como espírito, como pessoa. Então, esses encontros, eles são sempre maravilhosos. Não importa se a gente está perto, se cada uma está na sua casa, mas a gente é como a gente está interligada. Todos nós estamos interligados. E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, que nos acomete essa pandemia, porque muitas pessoas não se entendem mais. E a gente está ali, nosso grupo, se reunindo, conversando. Um dia se reúne na praia, como a gente fez naquele dia, e nós já havíamos tentado gravar esse vídeo. Mas é isso, a gente não se deixar abater e deixar sempre essa chama da nossa amizade, do nosso amor aceso, para que a gente possa caminhar, independente de qualquer acontecimento em nossas vidas. E uma sempre ajudando a outra, tendo uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, um acolhimento, porque nós somos o quinteto, como disse Letícia aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente também tem que pensar que na família mesmo, na família de sangue, tem pessoas que a gente tem mais afinidade, né? Pode ser um filho, né? Pode ser até um cunhado, né? Se bem que não é de sangue. Quando eu quis falar isso por conta do meu filho, ele até passou aqui, vocês viram, ele passando aí, veio da rua. É incrível, é como nós somos amigos, né? Com certeza, em outras vidas, ou em outra vida, nós não éramos inimigos, porque é incrível como a gente se dá bem, como a gente não tem conflitos, isso é normal, né? Determinada fase, tanto da mulher, né, que vai amadurecendo, quanto do jovem, quando é adolescente, surgem conflitos. É incrível, né? A gente não tem esse conflito. A gente tem, às vezes, uma irritaçãozinha, mas é uma coisa boa. E outra coisa que eu queria falar, se vocês me permitirem, porque a gente fala de amizade, a gente fala de amor, né? E eu tenho um amor novo. Esse amor novo tem 1 ano e 6 meses. E é interessante falar desse amor. A minha luz aqui... Esse amor novo é interessante falar porque eu vi ele nascer. E tudo aconteceu de uma maneira inusitada. A minha sobrinha
foi ter um nenenzinho no ano passado, em 2019. E eu fui substituir o marido dela. Ela estava em processo de ter um neném, ela estava sentindo as dores. E aí eu fui substituí-lo na sala onde ela estava. E quando eu fui substituir, chegou o momento dessa criança nascer, né? E eu estava lá, presente. E, de repente, de estar ali próximo dela, de acompanhante, eu virei doula, porque comecei a fazer massagem, a falar coisas para ela, para que ela se acalmasse, né? Passar creme nas costinhas dela e tudo. E, de repente, vi um menino nascendo. E esse amor novo chama Ítalo. E de lá para cá, é uma coisa assim tão linda, tão bonita a nossa relação, e que desde pequenininho, de dias de nascido, eu trago ele para minha casa, para ele dormir comigo, a princípio para aliviar um pouquinho a mãe dele, né, e trazia. E antes dele abrir os olhos, toda manhã, tinha um sorriso. Até hoje ele faz isso. Ele antes de abrir o olhinho, ele ri. E eu acredito que ele ria por estar extremamente grato, né, por ter reencarnado e porque está ali perto de mim. Olha como eu sou convencida, né? Mas é verdade. Então, até hoje, ainda há pouco ele estava aqui. Quando ele vai embora, ele não quer ir embora. Ele fica meio choramingando, querendo ficar perto de mim. Então, com certeza, essa alminha agora, nessa vida, pequenininho, fez parte da minha vida, com certeza, em algum outro momento. Então, eu achei interessante, né, falar isso, porque vocês, a Rosiane, Letícia, Giovana, Luísa, é sabedor, né, da nossa amizade, né, e do nosso amor. Por que não falar do nosso amor? Né? Porque a Rosiane é mais velha, né, de amizade, que é só ela que eu posso dizer que amo. Não, a gente se ama sim. E com certeza não é um amor novo, é um amor já antigo. É interessante, Conceição, essa tua fala, quando tu dizes que, por acaso, né, a gente vai colocar ali, por acaso, tu trocaste de posição com o pai do bebê e esteve na hora de nascer. Mas será que foi por acaso? Será que não era tu que precisavas estar ali, a tua energia, esse encontro, que foi tão importante tanto para ti como com certeza para ela, para ele, né, que estava chegando. Então, essa magia do encontro que é interessante. Todas nós aqui hoje conversando, também temos outros amigos, né? Então, também estivemos juntos com outras pessoas nas mesmas situações em que nós nos conhecemos. E por que nós ficamos e os outros seguiram? Né? Porque no dia que eu conheci Rosiane, junto com ela, tinha dezenas de outras pessoas. E essas outras dezenas de pessoas estão por aí, seguiram seu destino. Por que só ela ficou na minha vida? Né? Assim como Luísa, como Giovana, como Conceição. É interessante que a gente está junto com quem a gente precisa realmente estar junto. E aí, reportando ao texto, quando ele fala de pessoas da nossa família, laços de sangue, que nem sempre são pessoas afins, às vezes são até pessoas bem difíceis, né? Mas da necessidade de nós estarmos juntos para melhorar esse relacionamento. E ser amigo, ao meu ver, também não é só coisas boas, só dizer coisas boas, né? Só sorrir, só alegria, só prazer, só satisfação. Existem os momentos difíceis, existem os momentos de desacordo,
onde a gente não concorda um com o outro, e nem por isso vamos deixar de nos amar, de nos respeitar, mas o amigo mesmo, ele faz aquele papel de dizer a verdade para o outro, mesmo que possa doer, mesmo que você possa machucar, mas ele é aquela pessoa que nós damos o direito de dizer a verdade, o que pensa. Aquilo que muitas outras pessoas talvez não diriam, mas o amigo verdadeiro diz. Então, isso é muito gratificante, a gente ter uma pessoa que possa realmente nos abrir os olhos, nos colocar de novo nos trilhos, nos ajudar, nos emprestar um ombro amigo, estender a mão no momento difícil, que a gente, por alguma razão, não está muito bem, e a gente precisa que alguém nos apoie. Então, é muito interessante a gente saber que nós temos umas às outras, né? E que sempre que for preciso, a gente agora tem até o recurso da internet para nos reunir de novo. E não é mais por falta de tempo, nem por falta de estarmos na mesma cidade, no mesmo local, onde quer que nós estejamos, nós podemos nos encontrar e conversar, e rir, se divertir, como nós estamos fazendo agora. Letícia, eu adorei, não foi por acaso, realmente. Não foi por acaso ele estar ali naquele momento. Alguém mais quer falar alguma coisa? Luísa? Giovana? Como a Cleide falou, amizade não é só as horas boas, né? São as horas ruins também. E amor é isso. Quando a gente ama alguém, a gente tem que estar aberta para ouvir as coisas boas e as coisas ruins. E a nossa amizade é assim, é feita desse jeito, com sinceridade, sempre com amor. Mesmo às vezes, quando eu falo alguma coisa para a Rosiane, que eu sei que eu estou dizendo Rosiane porque ela é a minha aí. Mas, na verdade, que possa doer, mas, na verdade, eu não quero machucá-la. Eu estou querendo, de uma forma carinhosa, com amor, mostrar para ela que ela pode ver as coisas de uma outra forma. Porque sempre existe uma outra forma de nós enxergarmos as coisas. E a amizade é isso. A amizade é nas horas boas e nas horas ruins. Não precisa, como a Letícia falou, estarmos juntas todos os dias, todas as horas, mas saber que eu posso contar com cada uma de vocês a qualquer momento. Isso, na verdade, é a verdadeira amizade. Exato. E eu achei linda a tua história, Conceição. Linda. Com certeza. Era você que tinha que estar lá, com certeza. Você não deve imaginar a felicidade desse garoto quando ele chegou ao mundo e sentiu você ali, a tua energia. Com certeza deve ter sido uma felicidade enorme. Que só ele mais tarde contar. Com certeza. Gente, quando a gente consegue ter amigos, é uma coisa muito preciosa, né? Eu sou professora e às vezes eu escutava alguns, né, os arranca-rabos dessa turminha, e uma vez eu escutei o seguinte relato de uma aluna. Professor, eu devia ter uns 14 anos por aí. Professor, eu não acredito em amigos, em amizade. Aquilo doeu em mim porque, né? É uma prova viva de que existe amizade, sim. Pessoas diferentes, mas que se respeitam, que se juntam, que se querem bem, que querem que uma e a outra se dê bem na vida, que cresça. Então eu fiquei encarregada, me senti encarregada da tarefa de mostrar para ela que existia amizade, sim. Só que é uma história longa, né? No final das contas, eu percebi que ela mudou. Não totalmente, mas ia mudando. Estava mudando, né? A forma de ver as pessoas, de não confiar nas pessoas. A culpa não era dela, de todo o contexto de vida que essa menina passou a vida toda. E a maneira que eu criei, né, para que ela mudasse essa situação, esse pensamento,
foi dando relatos das minhas amizades. Sim, eu tenho amigos, homens, mulheres. Nani, a Rosiane, é a mais antiga, né, digamos assim, forte, que ficou. Mas tem outras. Eu fui contando histórias, às vezes até aumentava, né, o tom, para que ela percebesse que existia, sim, essa amizade. O mais interessante é que ela começa a tratar os outros de uma maneira mais branda. Às vezes ela, né, que era muito autoritária, acabou modificando o jeito de ser. E eu fiquei muito grata por isso, né, por ela, primeiramente, e por eu ter, né, mudado um pouco. Só que assim, o ano seguinte, quem ia reforçar isso? Será que foi suficiente? Tudo que eu falei para ela, o que a gente trocou de experiências, né? Aí é difícil, mas pelo menos eu fiz a minha parte, né, naquele momento. Plantou uma sementinha, pelo menos, né, Conceição? Com certeza vai germinar, com certeza. E o interessante é quando os amigos dos nossos amigos vão se tornando amigos, né? Isso é muito legal, uma rede. Quer dizer, você não é amigo de alguém que é inimigo de um amigo seu. Você acaba sendo amigo de quem é um amigo de um amigo seu, né? Então, isso é muito interessante. E eu lembrei aqui na fala de vocês que nós somos, como diz o Pequeno Príncipe, né, através do Saint-Exupéry, que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. E a amizade é isso. Quando a gente tem um amigo, é porque nós o cativamos e ele nos cativou. E nós somos responsáveis por isso, de cultivar esse amor, né, de cultivar esse relacionamento, de buscar essa pessoa caso ela se afaste, de zelar por ela, nem que seja espiritualmente apenas. Mas cabe a nós cuidar desse relacionamento e desse amor, desse elo que se formou ali. É muito triste quando a gente diz, alguém deixou de ser amigo. Eu acredito que quem foi amigo nunca deixa de ser. Pode passar anos, muitos anos, muitas décadas, mas o dia que se reencontra, aquele amor volta a acender ali, você tem muito o que contar, muita coisa diferente, talvez não tantas afinidades, mas a gente continua sentindo aquele amor que nos uniu um dia, né? Então, que sejamos assim, responsáveis umas pelas outras, afinal de contas, todas nós fomos cativadas. Giovana quer falar? Giovana está emocionada. Seu microfone, Giovana. Eu queria reforçar a fala da Conceição, quando ela disse assim, que ela foi substituir o marido da amiga, né, que ia ter bebê, da sobrinha que ia ter bebê. Mas assim, ela, na verdade, beleza, ela foi substituir, mas ela estava no lugar certo, na hora certa. Então, não era para ele estar lá naquele momento, era para Conceição estar naquele momento. Então, assim, às vezes, tem muita gente que diz assim, um exemplo, vai acontecer algum evento na tua casa, e aí você já tem que chegar 5 pessoas, e chegaram só 4. E você fica preocupada com a 5ª pessoa que ainda não chegou. E aí você diz assim, não vamos conversar agora porque está faltando fulano de tal. Mas não está faltando, todos estão ali, os que deveriam estar, estão ali. Não está faltando ninguém, estão os que deveriam estar. Então é o nosso caso, o caso da amizade, né? Aqui não está faltando ninguém, estão todas as que deveriam estar nessa reunião, nesse bate-papo, né? E assim, só reforçando mesmo essa questão que a Conceição falou, né? Que na verdade ela estava na hora certa, no momento certo,
e deu tudo certo. E a outra fala da Letícia, quando ela disse assim que não dá para ser inimigo dos amigos, né? Alguma coisa desse tipo. Mas assim, às vezes a gente se engana com algumas amizades. A gente pensa que aquela amizade é verdadeira e, na verdade, aquela amizade é só por interesse, ou então ela nunca foi uma amizade. Porque as amizades de verdade, ela fica assim para a vida toda, que nem essa, que são 30 anos aí, 30 anos de amizade, né? Então, 30 e um pouquinho, tem umas que chegaram depois, tem umas que estão mais tempo, como Conceição e Rose, mas assim, as amizades que vão e que não voltam mais, aquelas não eram amizades, foram pessoas que passaram na tua vida, em algum momento te marcou, mas elas passaram. E a verdadeira amizade é aquela que passa, não precisa estar todo dia junto, mas que em algum momento ela volta novamente para sua vida. Então, isso é uma verdadeira amizade. E sobre isso que tu falaste, eu vou ler bem aqui uma mensagem desse livro. Eu gosto muito desse livro. É de Richard Bach. É bem isso que tu falaste aí. Abre aspas. Os semelhantes se atraem. Limita-te a ser quem és. Sereno, transparente e brilhante. Quando irradiamos o que somos, quando só fazemos o que desejamos fazer, isto afasta automaticamente quem nada tem a aprender conosco. E atrai, sim, a quem tem algo a aprender e também algo a nos ensinar. É do livro de Ilusões. Então é isso, fica, né, quem tem o que agregar, mas ela passa, mas ela aprendeu um pouco, né, aquela coisa que ela leva um pouco de nós e fica um pouco dessa pessoa em nós. Ninguém passa na vida do outro por acaso. Ou é um aprendizado, né, ou é um reconhecimento de almas, uma afinidade muito grande das pessoas que bate o olho e já se reconhece, como aquela questão que eu falei da empatia. Ou então aqueles que não criam raízes, eles vão embora, mas eles deixam um pouquinho deles na gente e levam um pouquinho de nós também, né? Isso é muito interessante. É isso que Giovana falou. E aí? Pelo lado da hora? No finalzinho do texto, olhe diretamente para a alma e diga-lhes, eu te reconheço. Que cada uma de nós possamos olhar diretamente para o olho de cada um de vocês, no caso, que possamos olhar nos olhos de cada um de nós, que possamos dizer com toda sinceridade, eu te reconheço. Acredito que eu e Rosiane, quando nós nos encontrávamos na casa da mãe, né, que ela ia visitar a Bel, e aí que eu passava e que eu não reconhecia ela, aí eu passei a olhar diretamente para ela, eu te reconheço. E é bem isso. Luísa não me reconheceu logo de imediato. Não. Eu acho que nós não queríamos nos reconhecer, e não era a hora. Entendeu? As coisas acontecem, eu acredito muito que as coisas acontecem. Porque eu era amiga de Isabel, né? Eu era amiga da irmã dela. Aí depois é que eu conheci Luísa e a gente criou esse vínculo também. Eu acho que é bem assim mesmo. As pessoas entram na vida da gente na hora certa. Isso. Na hora que nós estamos com a nossa terra fértil para receber, né, esse amor. Enquanto nós não estivermos preparados para esse relacionamento, não adianta. A pessoa pode passar por nós e a gente não vai ressonar, né, Rosiane? Mas quando chega a hora, as pessoas chegam de repente, aparecem, surgem, né, Giovana? Chegam assim do nada, onde você nem imagina, e a pessoa chega e você tem aquela sensação que você já conhecia aquela pessoa há muitos anos.
tamanha é o amor que a gente sente, tamanho o carinho, a afinidade, né, as risadas, a vontade de estar junto. E aí a gente entende o que a doutrina espírita nos explica tão bem, que nós todos estamos fazendo uma caminhada que em alguns momentos nós precisamos fazer o caminho de volta. Talvez nós estamos nos reencontrando, pegando aí a história de Conceição, talvez em outros momentos ela não ajudou a nascer, ou ela impediu de nascer, ou ela fez algo parecido, e agora a missão dela era ajudá-lo a vir ao mundo, ajudá-lo a renascer, na verdade, né? E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Nós estamos voltando em situações do nosso passado próximo, do nosso passado mais distante, reencontrando histórias, reencontrando pessoas e refazendo nossos caminhos para cada vez sermos pessoas melhores, né? Então, é um grande prazer. Eu reconheço todas vocês e sou muito grata por essa amizade, por esse momento, por esse encontro. Vamos fazer mais vezes, não só virtuais, como presenciais. Olha que eu vou cobrar isso, hein? Aquele papo foi muito bom. Como está sendo esse? Eu só quero lembrar uma coisa aqui que aconteceu também. Hoje eu estou relembrando os fatos. Eu e Rosiane, a gente teve um tempo se afastou um pouquinho, e aí, certa vez, fazia tempo que a gente não se via. E eu estava no shopping, um dos shopping centers daqui, de São Luís, e ela passou na minha frente. Estava eu e Eduardo, meu filho, ela passou. Gente, veio assim um bem-querer enorme, eu me arrepiei toda. Não sei se ela lembra. Eu falei assim, Nani. E ela virou a rosto e eu abracei. Eu abracei assim como se estivesse assim, com uma saudade muito grande. E foi uma coisa tão espontânea, e eu amo a espontaneidade, porque eu sou muito vigilante de mim mesma. Então, quando eu estou espontânea, quando eu estou, né, eu gosto muito disso. E olha só, no momento de sei lá, de lembrança, de vontade de falar. Lembra disso, Nani, Rosiane? Então, nesse momento, né, é que a gente se reencontra novamente. Se reencontra, na verdade, novamente é redundância, se reencontra e aí se percebe tudo que, né, veio à mente toda uma vida, né? 30 anos, né? É uma vida de amizade, de carinho, de ajuda. E, recentemente, revejo Letícia, a Luísa, em contato com Giovana, isso é bom demais. E aí é uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, para dar também oportunidade para aquelas pessoas que você percebe que está querendo ficar pertinho de ti, mas você tem uma certa aversão por algum motivo. Dessa oportunidade, fale de coisas interessantes, para que essa pessoa consiga, né, se tornar uma pessoa amiga. Quem sabe você vai ajudar essa pessoa a se tornar melhor. Né? Você pode ser o caminho. Gente, pelo adiantado da hora, né, já vai dar 10 horas. Vamos às nossas considerações finais. Eu adorei, gostei muito do nosso encontro, do nosso reencontro, apesar de ter sido assim meio de última hora, né, que a gente combinei com vocês, que eu mandei o convite, mas foi maravilhoso, né, foi um tema muito rico da gente explorar e da nossa amizade, assim, de muito tempo, até servir de exemplo, né, nesse tempo que as pessoas estão com amizades tão rasas. Então, eu acho que é um bom motivo, né, das pessoas olharem para dentro de si, fazerem suas reflexões, e como diz a Conceição, não terem medo de conhecer novas pessoas, de se mostrarem, porque todo mundo tem um pouquinho do bem, um pouquinho de experiência, um pouquinho de amor para plantar no coração do outro.
Então, essa é a minha mensagem. Amo vocês, reconheço cada uma de vocês há mais de 30 anos, acho que de outras vidas, e quero continuar reconhecendo vocês durante muito tempo. Então, essa é a minha mensagem aí para vocês, que fica as considerações finais. Vocês podem, cada uma, tecer seus comentários aí para a gente fechar a live. E Giovana, mostra aquele fofinho lá de novo. Oi? Giovana, Giovana, mostra aquele fofinho lá de novo. O cachorrinho. É Laika. Ela veio pra casa, ela foi adotada por um ano. O som tá ruim, Giovana. Eu vou já buscar ela de novo aqui para participar da live com a gente. Mas assim, eu gostaria de dizer que eu reconheço todas vocês, viu? Todas vocês. Luísa, desliga teu microfone aí, Luísa. Tem um cantinho no meu coração. Cada um com o seu cantinho próprio, né? Cada um. Mas o amor é o mesmo por todas. Mas cada uma no seu cantinho. Eu reconheço todas vocês. Eu acho que ter amigos é se reconhecer, primeiramente. Que a gente tem a oportunidade de se ver. Porque amigo, você não esconde as coisas. Pelo menos não tem que esconder. Então você começa a se reconhecer, se notar, ser mais verdadeira, né? É que nem fazer teatro. Você acaba se olhando, se percebendo. Então, é muito bom. Olha o cachorro, diz a Jó. A cachorra. É muito bom ter parceiros para falar besteira, para falar coisas sérias, para fazer perguntas, para se sentir acolhido. Às vezes não precisa falar nada, né? Só ficar ali quietinho e ter alguém para ouvir. Viva a amizade, né? Sempre, sempre. Obrigada, Rosiane, obrigada, meninas, por estar aqui, nesse mosaico aqui de afago, de falar do que é bom, de falar de amizade. Quando eu falo assim, eu tenho amigos, eu encho a boca, porque isso acho que faz a gente ser melhores, sem dúvida nenhuma. Melhores, né, no sentido não de eloquência, não. Melhores para conviver com pessoas, para ser querido. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Próximo para considerações. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que eu reconheço todas vocês e que a gente possa cada dia renovar novamente as nossas amizades. Foi um prazer enorme. Letícia. Pois é, gente, foi muito gostoso, muito bom mesmo. O convite para a gente marcar um novo encontro presencial está aberto. Eu ofereço aqui a minha varanda e vamos marcar. Vamos fazer mais momentos como esse, né? Para que a gente possa trocar ideias, conversar, rir, se divertir, porque é isso que a gente leva da vida. Essa desculpa de que a gente não tem tempo e tem que fazer outras coisas que são menos importantes, não cabe mais. A gente precisa realmente valorizar as pessoas e não as coisas, né? Então a gente precisa repensar e não deixar que as pessoas simplesmente passem por nós, mas aproveitá-las, porque elas estão aqui para que a gente também possa aprender com elas e receber delas o que elas têm de bom, né? Então, eu amo vocês, foi maravilhoso e aguardo aqui uma nova oportunidade de estarmos juntas. Um beijo. Ok. Então, gente, vamos finalizar nossa live, agradecendo mais uma vez a presença das meninas, Letícia Janulic, Conceição Moscoso, Luísa Arruda e Giovana Silva. Eu conheço todas vocês e espero que quem vai assistir esse vídeo goste dessa mensagem que nós passamos, que é a questão da amizade verdadeira, da amizade que nem sempre tem só momentos felizes, mas que os momentos que não são felizes são de muito aprendizado para todas nós. Então, que tenha feito sentido no coração de cada um de vocês.
Então, mais uma vez, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comentem o vídeo, para que ele possa ter um alcance maior e possa crescer cada vez mais. Então, boa noite, fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Namastê para todas.